Aqui no Bahia Meio-Dia, madrugada de terror em Itiruçu. Bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil. Os criminosos levaram a agência. Outras mudanças no primeiro escalão da administração municipal. E o comércio vai funcionar ou não nesse sábado? A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira. A ordem da vacinação dos grupos prioritários foi alterada por causa da vacina contra a Covid-19. A gente vai esclarecer isso daqui a pouco. Uma reportagem vai falar sobre uma situação que é muito grave. Animais ferozes, sem a focinheira, que muitas vezes atacam as pessoas, e isso aconteceu aqui em Vitória da Conquista. E o Campeonato Baiano de Futebol. O Vitória da Conquista perdeu por 1-0 para o Bahia de Feira. 12 horas e 3 minutos, esses e outros assuntos no Bahia Meio-Dia. Agora. Doze e 3, boa tarde para você, obrigado pela audiência, bem-vindo ao Bahia Meio-Dia Regional, que começa com uma situação que é muito grave. A gente sabe que quem cria animais de estimação precisa cuidar, não deve maltratar, porque crueldade com os animais é crime. Mas também é crime não cuidar para que os animais ferozes não ataquem as pessoas. Em Vitória da Conquista, uma lei obriga donos de cães ferozes a colocarem coleira e focinheira nos animais quando estiverem na rua, quando forem levar o cachorro para passear. Mas nem sempre é isso que acontece. E muitas vezes essa falta de atenção e cuidado com a vida do outro termina em ataque grave. Foi o que aconteceu com uma jovem que fazia caminhada em Vitória da Conquista. Vamos ver. Carla ainda tem medo depois do que aconteceu e muita revolta. A jovem foi atacada por um cão em Vitória da Conquista. Eu estava indo fazer caminhada na Olívia por volta das 5 horas da tarde. Estava vindo nessa direção da minha casa. O cachorro com o dono estava vindo nessa direção contrária a mim. De encontro, na verdade. E aí o cachorro me rosnou. O dono não conseguiu controlar o cachorro. Ele me atacou, foi atacar na mão. Não conseguia, eu consegui tirar a minha mão. E ele foi atacou na perna. Essa mordida, ele deu uma mordida. Na segunda mordida, meu namorado me puxou e não deixou que acontecesse a segunda mordida. O dono do animal que atacou Carla não prestou socorro. Populares que passavam na hora ajudaram a socorrer a jovem. Carla foi para o hospital e registrou queixa na polícia. Para a jovem, poderia ter acontecido pior. Um cachorro de porte grande, vinha com a focinheira, não custa nada, sabe? É uma coisa barata, de fácil acesso. Que imagina se fosse uma criança, se fosse um idoso, imagina se eu estivesse sozinha. Então a situação seria outra. Então, eu estou aqui viva, mas eu poderia não estar. Carla agora convive com o trauma, o medo de sair de casa e ser atacada por um cão. Eu tinha que ir da farmácia até o carro, eu fiquei com medo de ir da farmácia até o carro. De meu pai com muito medo, pavor mesmo. O caso da jovem que foi mordida por um cão aqui na Olívia Flores serve de alerta e revela a falta de informação. Existe uma lei no município que proíbe os donos de cães ferozes a andarem com os animais sem focinheira e coleira. Mas, infelizmente, nem todo mundo respeita essa lei. A lei municipal que restringe a circulação de cães sem focinheira e coleira é de 1999. Existe a lei 970 de 1999. Ela fala que a pessoa, que ande com animal que são tidos como ferozes, que ela esteja com o animal na corrente com focinheira. Caso ela não esteja, a pessoa ela é passível de multa. A medida é uma forma de prevenir acidentes. Se o cão que atacou Carla usasse a focinheira, a história poderia ser diferente. Ela deve ter essa consciência, por conta até da população, de modo geral, que está caminhando na Olívia Flores, em outro local, e também saber que é capaz de dominar esse animal. Porque se ela não se sente segura, que ela não saia com esse animal, saia sempre uma pessoa que seja capaz de dominá-lo. Gente, e o mais impressionante é que o dono do cachorro não parou para prestar socorro e ainda viu? Quando a vítima reclamou. É preciso cuidar dos animais, mas também obedecer às leis, Se é obrigatório colocar focinheira e coleira para evitar ataques, tem de colocar, tem de cumprir a lei. Pois é, a gente continua falando sobre esse assunto, agora com um veterinário para orientar de como fazer para que o animal não ataque pessoas ao sair pelas ruas. O repórter Luan Ferreira tem essas informações para a gente agora.
Isso mesmo, e sobre esse assunto eu converso agora com o médico veterinário, Dr. Cleiton Azevedo. Doutor, na hora de sair com o animal, que é uma coisa necessária, né, é importante para socialização, para uma vida mais saudável do animal, tem que tomar cuidado e um dos cuidados passa principalmente por conhecer o seu animal, né, o seu animalzinho de estimação, para poder passear com ele, não é isso? Com certeza, Luan. Tem vários fatores que desencadeiam esse processo de agressividade no animal, como, por exemplo, o estresse, né? A questão territorial, tem animais que são extremamente territorialistas, restrição à água, à fome, à comida, melhor dizendo, né? E locais pequenos onde eles habitam e sem contato algum à rua. Então, se você adquire um animal novinho, é muito mais fácil esse processo de domesticação, de fazer com que o animal seja educado, dócil, carinhoso, brincalhão. Quer dizer que todo animal é um animal que pode ser dócil independentemente da raça? Pode ser sim. Isso depende da criação do animal. Na rua, quais são os cuidados que devem ser tomados? Luan, temos que tomar bastante cuidado. Se seu animal já tem uma tendência a ser um animal agressivo, você pode passear em horários que de repente estejam mais vazios, tá bom? A guia, você pode optar por um peitoral, que você tem um maior controle do animal, apesar de ser um animal grande, tá bom? Mais próximo possível ao seu corpo e principalmente com a focinheira. Um animal que já tem uma tendência a ser valente, agressivo, ele é um animal que não passou por esse processo de socialização. Então, todo e qualquer momento que houver essa quantidade de pessoas ou de muitos animais, ele vai sim se estressar. Com outros animais latindo, a tendência e a probabilidade de acontecer um acidente devido a isso é muito maior. Então, podemos evitar sim. 12h09, moradores de Tiruçu viveram 20 minutos de terror essa madrugada. Bandidos invadiram a cidade e explodiram a agência do Banco Bradesco. Eu falei na abertura que foi o Banco do Brasil, mas estou corrigindo agora. Foi a agência do Bradesco. Foram explosões e muitos tiros. Felizmente, ninguém ficou ferido. Edson Nunes tem os detalhes para a gente. Edson. Foi uma madrugada de muito terror, muito medo para os moradores de Tiruçu, que fica a cerca de 205 quilômetros aqui dentro da Conquista. Um grupo fortemente armado explodiu a agência do Banco do Bradesco em Tiruçu. Essa agência fica ao lado da prefeitura de Tiruçu, na rua Juscelino Kubitschek. Segundo testemunhas, o bando chegou fortemente armado, usou explosivos para explodir o cofre da agência. 2 caixas dessa agência não foram atacados pelo bando. Os assaltantes usaram 2 veículos. Na saída da cidade, eles atiraram para o alto para assustar os moradores. A ação durou cerca de 20 minutos. As primeiras explosões foram ouvidas por volta das 2h20 da madrugada. A polícia está mobilizada na tentativa de prender esses assaltantes. A agência ficou parcialmente destruída. O bando fugiu e até o momento ninguém foi preso. Volto com você, Hudson. Você já percebeu que essa onda de explosão de bancos, de caixas eletrônicos voltou? Tinha dado um tempo, né? A gente nunca mais tinha ouvido falar sobre isso. Mas volta e meia agora, agências de cidades pequenas, principalmente, são explodidas por bandidos. Até em Salvador isso já aconteceu. Semana passada a TV Bahia mostrou, no Bahia Meio Dia, uma agência que foi explodida. Parece que esse negócio voltou a aterrorizar os baianos de novo. A gente fala agora sobre as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no estado. Na última segunda-feira, o toque de recolher voltou a ser das 8 da noite às 5 da manhã. Tinham colocado de 6 da tarde às 5 da manhã, mas aí voltou para 8 da noite, o que melhorou um pouco a questão da aglomeração, principalmente do transporte coletivo. Mas aí ficou uma dúvida
que até o momento não foi esclarecida. E os fins de semana? O comércio vai voltar a abrir no sábado? Só vai valer nos fins de semana o toque de recolher? Ou segue tudo fechado com apenas os serviços essenciais em funcionamento? O decreto ele foi omisso em relação a isso e está todo mundo se perguntando. Não é isso, Naila? Boa tarde. Oi, Judson, boa tarde. Boa tarde para você aí de casa que está aqui com a gente no Bahia Meio-Dia. Exatamente, Judson. Está todo mundo se perguntando se o comércio pode ou não abrir nos finais de semana. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que no último mês, todos os finais de semana, só os serviços essenciais funcionaram no município. E os decretos estaduais eram muito claros em relação a essa proibição. Estava lá, claro, não pode funcionar serviços não essenciais nos finais de semana. Já esse último decreto, que passou a valer a partir da última segunda-feira, não diz nada sobre o funcionamento do comércio no sábado e no domingo. Por conta disso, a nossa produção solicitou hoje pela manhã uma posição à Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista, CDL, que disse que ainda não divulgou uma nota oficial justamente por conta de toda essa confusão aí, porque não tem nada muito claro. Mas eles disseram para a gente o seguinte, que como o decreto estadual está omisso em relação ao funcionamento do comércio e nos finais de semana, então eles concluíram que sim, o comércio pode funcionar. Não existe nenhuma proibição clara, então o comércio pode funcionar no sábado e no domingo. Além disso, esse decreto trata sobre outras questões também. Os bares e restaurantes podem retomar o atendimento presencial em todo o estado. Além disso, os estabelecimentos comerciais devem encerrar atividades com 30 minutos de antecedência do horário do toque de recolher, para que os funcionários possam ir para casa de forma tranquila. Mas, no caso dos bares e restaurantes, eles precisam encerrar às 19 horas. Então, os outros estabelecimentos comerciais encerram às 19h30 e os bares e restaurantes às 19 horas. O sistema de delivery pode funcionar até a meia-noite. Além disso, os atos religiosos podem acontecer no município desde que as igrejas, os templos, respeitem 25% da capacidade total dos espaços. Então, os fiéis podem ir aos templos, mas respeitando esse limite de pessoas. Além disso, de amanhã, às 6 da tarde, até a próxima segunda-feira, às 5 da manhã, está proibida a venda de bebida alcoólica em todo o estado. Então é isso, Judson. A interpretação que nós temos do decreto é essa. Não existe uma proibição clara do funcionamento do comércio aos finais de semana, então o comércio pode funcionar no sábado e no domingo. Eu volto contigo ao estúdio. É aquela história, o que não é proibido é permitido. A gente lamenta, não é? Essa falta de clareza do decreto. A gente já está numa situação tão complicada, com tanta informação, com tanta confusão. Isso precisa ser esclarecido nos mínimos detalhes. Aí fica esse negócio em aberto, gera toda essa dúvida, o que não é bom, né? Em hora nenhuma, principalmente nesse momento que a gente está agora. Eu volto contigo, Naila. Deixa eu só passar aqui para o pessoal as informações da Covid-19, porque não houve mortes por Covid em Vitória da Conquista nas últimas 24 horas. 219 casos foram confirmados. 404 pessoas estão em recuperação. A taxa de ocupação de leitos clínicos é de 48,7%. Leitos de UTI, 94,3%. Deixa eu mudar agora, continuando falando sobre saúde, mas sobre uma outra questão. Começa na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde alterou a ordem de vacinação dos grupos prioritários por causa da vacina contra a Covid-19. A gente vai voltar com Naila, que vai falar agora sobre isso. São duas campanhas de vacinação que estarão sendo realizadas ao mesmo tempo, né, Naila? É isso mesmo, Judson. Duas campanhas sendo realizadas ao mesmo tempo, por isso a gente pede atenção total da população às informações. Não haja muita confusão, os grupos prioritários das duas campanhas vão ser distintos. Enquanto no momento os idosos estão sendo vacinados contra a Covid-19, a campanha de vacinação contra a gripe, que começa na próxima segunda-feira, deve iniciar com a vacinação das crianças. Para esclarecer melhor esses detalhes, a gente é a diretora de Vigilância em Saúde, Ana Maria Ferraz. Boa tarde, diretora. Comece explicando para a gente quem vai poder se vacinar contra a gripe a partir de segunda-feira. Boa tarde a todos. Então, seguimos aí, conforme orientou o Ministério da Saúde, com a inserção de mais uma campanha nacional, agora contra a influenza, que habitualmente a gente iniciava com a vacinação dos idosos. Agora, por conta da campanha contra a Covid, a gente preferencialmente está vacinando esse grupo com a vacina contra a Covid,
Então, iniciaremos nossa campanha de influenza no próximo dia 12, com crianças de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, 5 anos, 29 meses e 11 meses e 29 dias, os povos indígenas, trabalhadores de saúde, puérperas e as gestantes. E a gente precisa deixar claro o seguinte, essa vacinação contra a Covid-19 tem acontecido em pontos estratégicos da cidade, como aqui, a sede do Comando da Polícia Militar, onde nós estamos. Mas a vacinação contra a gripe vai acontecer nos postos de saúde do município, não é isso? Isso mesmo. Assim que o município receber toda a vacina desta primeira etapa, né, porque a gente vai continuar recebendo de forma fracionada, assim como em toda a campanha de influenza, todas as unidades de saúde do município receberão essas doses para estar atendendo este primeiro público, que é a primeira fase da campanha, que segue até o dia 10 de maio. Então, todas as unidades, zona urbana e zona rural, estarão com suas salas de vacina abastecidas com as doses contra a influenza para estar atendendo este público. A recomendação entre uma dose e outra da vacina, no caso de quem já tomou a Covid e vai tomar a gripe, é de 14 dias, não é isso? Exatamente, sendo que a gente sempre enfatiza que a prioridade para o momento, frente à pandemia, frente ao cenário epidemiológico, é vacinar com a Covid, caso alguém chegue sem esta vacina ainda. O intervalo entre uma dose e outra é de 14 dias. Importante o cidadão levar o cartão de vacina, caso ele já tenha sido vacinado com a vacina de Covid, para que a equipe fiscalize e veja se está realmente dentro do intervalo dos 14 dias, para que ele possa receber com segurança a dose contra a influenza. E falando de vacina contra a Covid-19, o secretário de Saúde divulgou que a Bahia recebeu hoje um lote pequeno de 281 mil doses contra a Covid-19 e que essas doses devem ser enviadas para todo o estado ainda hoje. Existe previsão de retomada da campanha aqui no município? A gente segue aguardando de fato essas doses que o estado já se pronunciou, que estará enviando para os municípios baianos. Conquista recebendo, inclusive se for final da tarde para início da noite, a gente está apto a receber na rede municipal as doses e já retomaremos a estratégia amanhã, sexta-feira, e no sábado também. Portanto, toda a comunidade deve ficar atenta aos comunicados oficiais da Prefeitura, aos telejornais que também estaremos enviando notas para a gente retomar a estratégia. E a segunda dose continua, né? Segunda dose continua de forma ininterrupta. Todas as doses que são reservadas para a estratégia já estão no município e a gente continua tanto aqui no CPR para Drive, quanto no ponto da FAINOL que retomamos hoje para a segunda dose para aqueles que não vão no carro e vão de forma pedestre. Então é isso, Judson. A gente precisa reforçar o seguinte, eu estava conversando com a diretora antes de nós entrarmos ao vivo e a procura pela segunda dose da vacina tem sido muito baixa. Então tem aqui a sede do Comando da Polícia Militar, onde os idosos podem vir de carro, na quadra da FAINOR também, onde eles podem ir a pé. Então todos precisam sim tomar a segunda dose da vacina para garantir a imunização. Eu volto contigo ao estúdio. Isso, e esse retorno está escrito lá no cartão, não é? Quando a pessoa tomou a primeira dose, o agente de saúde escreveu no cartão da vacina a data para o retorno. E é importante a gente frisar isso. Você precisa tomar as 2 doses para ficar imunizado contra a Covid-19. Uma dose só não é indicado, não resolve. Tem de tomar as 2. Vacina sim para a influenza e, claro, para a Covid-19 também, Naila. Uma morte por Covid-19 foi confirmada nas últimas 24 horas. Foi uma mulher de 93 anos, moradora do centro. 265 pessoas já morreram em Jequié de Covid. 51 novos casos foram confirmados. 583 pessoas estão em recuperação. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 97%. A primeira dose da vacina foi aplicada até o momento em 25.455 pessoas, o que corresponde a 16,3% da população de Jequié. A segunda dose foi aplicada em 5.901 pessoas. E a Prefeitura de Jequié suspendeu hoje a vacinação contra a Covid, inclusive a aplicação da segunda dose. Segundo a Prefeitura, a suspensão é porque as vacinas acabaram e o município espera a remessa de novas doses. Muita gente ligou hoje de manhã para a redação do Bahia Meio Dia, perguntando por que a Prefeitura não guardou as vacinas para quem precisa tomar a segunda dose e está com a data marcada no cartão. Também a nota que foi divulgada não diz quando é que essas pessoas que tomariam, por exemplo, a segunda dose hoje vão poder receber esse imunizante. Nós perguntamos à Prefeitura de Jequié por que essas doses não foram guardadas e a Prefeitura até agora não se posicionou, não enviou nenhuma posição. Você viu que aqui em Conquista a primeira dose está suspensa, mas a segunda dose continua sendo aplicada. Em Jequié parou e a gente aguarda então esse posicionamento aí
da Prefeitura Municipal. A quinta-feira amanheceu com o tempo fechado em Vitória da Conquista, garoa e vento forte. Estou com duas imagens aqui. Primeiro a do bairro Patagônia, está ventando lá no comando da Polícia Militar, o comando regional. E está bastante nublado também. E agora aquela imagem geral lá de cima mostrando que o céu está completamente encoberto e a temperatura média é de 22 graus. Vamos ver a previsão no mapa. Pode ter pancadas de chuva a qualquer hora em Vitória da Conquista. Os termômetros marcam a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Amanhã, o sol fica entre muitas nuvens e tem possibilidade de chuva. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. No sábado, o tempo fica firme, não chove. A variação de temperatura é a mesma, entre 17 e 28 graus. 12h22 agora, a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, fez mais mudanças no primeiro escalão da administração municipal. As exonerações e nomeações foram publicadas ontem à noite no Diário Oficial do município. A Ariela Bonfim está no prédio da prefeitura, aqui no centro da cidade, e traz essas informações para a gente. Boa tarde, Ari. Como é que está aí essa dança das cadeiras? Quem continua, quem sai da prefeitura? Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando a gente. Como você disse, a gente está dentro do prédio da Prefeitura. E é isso, olha, essas nomeações e exonerações estão sendo anunciadas no Diário Oficial do município desde segunda-feira. E ontem à noite, saíram essas nomeações e exonerações que eu vou ler para vocês agora. Olha, Gildásio Oliveira de Carvalho foi exonerado do cargo de assessor especial 1 e nomeado coordenador de turismo e eventos. Foi nomeado também Joaquim Ernesto Vieira Santos como coordenador da Defesa Civil. Jackson Yoshiura foi exonerado da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e foi nomeado secretário municipal de Infraestrutura Urbana. Diego Gomes Rocha foi exonerado da Secretaria Municipal da Transparência e do Controle e foi nomeado para secretário municipal de Mobilidade Urbana. José Antônio Jesus Vieira foi exonerado da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e nomeado assessor especial 1. Matheus Nascimento Novaes foi exonerado da Secretaria Municipal de Comunicação e nomeado secretário municipal da Transparência e do Controle. Também foi nomeado Giorlando Lima da Silva como secretário municipal de Comunicação. Agora vamos relembrar as mudanças que aconteceram na terça e na segunda-feira também. Na terça-feira, o advogado Edivaldo Ferreira Júnior foi nomeado procurador-geral do município. E na segunda, Lucas Moreira Martins Dias saiu da assessoria especial e foi nomeado para exercer o cargo de chefe do gabinete civil. Marcos Antônio de Miranda Ferreira saiu do cargo de chefe do Gabinete Civil e foi nomeado secretário municipal do Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico, Centre. Cláudio Ribeiro Cardoso saiu da Centre e foi nomeado diretor de Habitação de Interesse Social. E foi exonerado Péricles Oliveira Nascimento. Essas são as mudanças que foram feitas pela prefeita Sheila Lemos até o momento aqui no primeiro escalão da prefeitura, Judson. Volto contigo. Obrigado, Ariela. Prefeita Sheila Lemos mantendo a base, que foi montada por Erzen Guzmão na primeira administração, mas mudando aí as pessoas de posições dentro da administração municipal para imprimir à administração o seu jeito de governar. E a gente, claro, que acompanha todas essas mudanças aqui em nossos jornais. Tá bom, Ari? Obrigado pela participação. Agora tem o futebol. O Vitória da Conquista perdeu por 1-0 para o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano. O jogo foi na tarde de ontem em Feira de Santana. O repórter Adilson Muritiba mostra como foi a partida. Aqui na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Bahia de Feira venceu o Vitória da Conquista por 1-0 e se firmou no G4. Foi um jogo bem truncado, em que o Tremendão apostou nas jogadas aéreas. No primeiro tempo, Deon teve essa grande chance que acabou chegando bem perto. Já na segunda etapa, também de cabeça, Thiaguinho tentou, mas pegou fraco na bola. E foi numa jogada por cima que o Pedro Neto tocou para o Deon e fez 1-0 Bahia de Feira. Esse daí acabou sendo o gol da vitória. O Bahia de Feira ganhou por 1-0, continua na terceira posição, mas agora abre 5 pontos do quinto colocado, o próprio Vitória da Conquista. Tremendão agora descansa, volta a campo no dia 18, quando enfrenta o Bahia em Pituaçu. Adilson Muritiba, nosso colega da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia em Feira de Santana. Com esse resultado,
o Vitória da Conquista passa a ocupar a 5ª posição na tabela do Campeonato Baiano. O próximo desafio do Alviverde é no dia 17 de abril contra o Unirbe, em Alagoinhas. Tempo chuvoso na maior parte da região nesta quinta-feira. Vamos ver aí a previsão no mapa agora para Matina, Presidente Jânio Quadros e Planaltino. Faz calor e pode chover a qualquer hora em Matina. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima é de até 34. Sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e chuva em Presidente Jânio Quadros. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Tempo instável em Planaltino. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. Antes de chamar a Jéssica Serra de volta, vamos dar uma olhadinha agora como é que está a movimentação na rua Coronel Gugé, no centro de Vitória da Conquista. É uma das ruas ao lado da Prefeitura Municipal. A gente vê lá embaixo o Tribunal de Contas dos Municípios. A Coronel Gugé é uma rua bastante movimentada, tem estacionamento e de mão única, não é? É uma rua importante aqui no centro da cidade. Ao lado direito aí você vê o prédio da Prefeitura Municipal. Está fazendo friozinho, olha como a árvore está se movimentando e o tempo fechado. Parece que agora mesmo o outono chegou em Vitória da Conquista. 12h28, Jéssica e Wanderson, depois do intervalo. Para ajudar a gente a sair de vez dessa situação, precisamos da vacina. Porque a vacina não salva apenas as pessoas, salva também o comércio do fechamento. Salva as famílias do desemprego e os hospitais do colapso. Por isso, o governo do estado arregaçou as mangas. E além de abrir leitos e lançar programas de auxílio para quem mais precisa, também investe